Boa tarde. Uma sopa de letrinhas e números. PET, Vale 3, Itu, Abev, RBCO12, FSPE11, ENMT4. Um agitado mundo de fortunas onde o investidor pode ir do céu ao inferno em minutos, horas, quando a compra e venda enlouquece a muitos. Falamos, é claro, da Bolsa de Valores. O que antes era muito difícil para a maioria, hoje tem acesso fácil e rápido pela internet. Porém, ainda é um emaranhado de letrinhas para muitas pessoas, o que pode gerar prejuízo econômico por desconhecimento, levando o investidor a escolher outros locais onde investir. Este é o assunto do Espaço Livre de hoje, que tem a participação do administrador formado no Mackenzie, São Paulo, Rômeu Miranda Ribeiro, que também é engenheiro da Unifei e presidente do Montanhês Clube, e que há 30 anos conhece o mundo do sobe e desce, do risco e rentabilidade das ações. Boa tarde, Rômeu, seja bem-vindo ao Espaço Livre. Boa tarde, Luciana, muito obrigado pelo convite e estamos aí à disposição para esclarecer algumas dúvidas aí dos ouvintes e o pessoal poder saber um pouquinho desse mercado que há muito tempo eu opero. Essas letrinhas eu falei aqui, você sabe todas? Pelos números aqui que você me mostrou, pelo que eu ouvi aqui, a grande maioria eu conheço e eu percebi que existem ações, fundos imobiliários, né? São os mercados, os ativos que são negociados na Bolsa de Valores. Eu opero na Bolsa, né? O horário mais agitado é na abertura e no fechamento, principalmente na parte da manhã, e esse horário o pessoal às vezes está no horário de almoço, as bolsas americanas já estão mais tranquilas também. É o horário que eu fico mais à disposição, mais à vontade. É a hora que você pode sossegar um pouquinho, assistir uma televisão. Eu tenho meus horários assim, de preferência para operar, porque se deixar você fica... É um mercado muito envolvente. Eu me policio, tenho meus horários e tento respeitá-los. Eu pensei em fazer uma matéria sobre a Bolsa de Valores, mesmo porque a gente tem curiosidade nas ações. E o primeiro nome que me trouxeram foi de Rômeu Miranda. Você está nesse mundo há 30 anos? Há 30 anos. Inicialmente, né, quando eu trabalhava numa multinacional, na Zé Abrão Boveri. Aonde? São Paulo? Em São Paulo. A fábrica era em Osasco, mas eu morava em São Paulo. E eu comecei com fundo de ações, né? Na época era tudo difícil, não existia o home broker, você não conseguia fazer as operações, era tudo através de corretora, de operador, e que ficava lá no local, lá no pregão ao vivo que existia, hoje não existe mais, hoje é tudo eletrônico. As ordens eram repassadas para a corretora, que tinha que ligar para o operador da corretora lá no pregão para te dar a ordem, você ouvia a ordem no pregão, era pregoada a ordem, alguém arrematava a tua ordem, ou de compra ou de venda. Uma dificuldade muito grande, um trabalho muito grande. Hoje não existe, né? Foi desativado, porque durante o expediente não dava para fazer isso, mas nos intervalos eu disparava as ordens, dava a ordem de compra, autorizando o operador da corretora a executar essa ordem. Alguém, em contrapartida, ia vender essa ordem, né? Alguém interessado no preço que eu autorizei a fazer o negócio na quantidade, fazia a ordem de contrapartida, no caso de venda. E você tinha quantos anos nessa época? Deveria ter lá meus 25, 26 anos. Não é comum para um jovem com essa idade se interessar pela Bolsa de Valores. Mas um pouco em função também do curso de administração de empresas. Alguns professores já trabalhavam, já faziam aplicações na Bolsa. Isso aí eu acho que me despertou interesse e eu acabei me aprofundando, gostando do segmento e estou até hoje aí, sobrevivendo. Você chegou a fazer administração primeiro ou engenharia primeiro? Eu formei em engenharia em Itajubá em 85 e fui para São Paulo. Já estava trabalhando na engenharia, resolvi fazer um curso de administração de empresas no Mackenzie à noite. Acabei me formando lá, curso de 5 anos e conheci várias pessoas da área e despertou interesse. E você chegou a operar para outras pessoas em São Paulo ou só para você mesmo? Não, só para mim. E principalmente, mais eram fundos, né? Fundo de ações. Às vezes alguma ação específica, mas era tudo muito difícil. Hoje, com a facilidade que a gente tem aí com internet, home broker, as corretoras facilitando a emissão de ordens, mudou muito o mercado. Você veio para Ouro Fino quando? Já fazem uns 15, 20 anos. Me casei e acabei voltando para cá. Abandonei a engenharia. Na época eu prestei um concurso na escola agrícola, fui professor concursado na escola agrícola. Trabalhei um tempo lá, menos de um ano, mas pedi exoneração. Eu já tinha outras prioridades e acabei me dedicando a algumas outras atividades aqui em Ouro Fino. E aqui em Ouro Fino você continuou lidando com a Bolsa de Valores? Nunca parei. Sempre achei um segmento interessante e continuo. E vejo que a cada vez mais o número de investidores vai aumentar, como nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos,
Europa, a grande parte de movimentação lá das bolsas são pessoas físicas, ou seja, são CPFs, não são pessoas jurídicas. Hoje em dia, as pessoas elas estão frustradas com uma poupança que de 2012 para cá rende 0,34% e as outras antes dessas 0,5%. E ficam querendo investir. Se você hoje fosse sugerir para essas pessoas de comprar lá ações da Petrobras, porque hoje elas estão em alta? O mercado de renda variável é um mercado muito arriscado. Quanto maior o lucro, maior o risco. Mas existe dentro da renda variável alguns produtos com um risco menor. Eu vou dar um exemplo, né? Nós temos hoje os fundos imobiliários. Desde julho do ano passado, está tendo uma procura muito grande de pessoa física. São recursos que estavam alocados na poupança, que você percebe que estão sendo canalizados para esses tipos de fundo. Como que eles funcionam? É como se fossem vários cotistas de um determinado patrimônio, né? Vamos dar um exemplo. Eu conheço um fundo imobiliário, é um fundo da Reding Grifo, ele é dono de 10 shoppings em 4 estados. Tem vários cotistas, tem aí mais de 40 mil cotistas. Então você pode comprar uma cota, a cota custa R$100. Então com R$100 você já participa, né, desse grupo. O primeiro passo, ela tem que se filiar a uma corretora de valores, que somente os corretores podem trabalhar com esses fundos, tanto com ações como fundos. Existe uma corretora nesse meio e ela pode cobrar ou não por esse serviço. Obrigatoriamente você tem uma corretora. E não tem acesso. Senão não tem acesso, porque é através dela que vão ser dadas garantias para você poder fazer as movimentações da bolsa. Você falou em fundo imobiliário. A gente também lembra dos Estados Unidos, de uma bolha que aconteceu lá. E hoje eles falam também numa crise mundial. Se isso acontece, isso pode prejudicar, por exemplo, um fundo como esse? Com certeza, ele pode ter algum, não um problema financeiro, porque vamos dizer, você é dono de 10 shoppings, com uma crise muito grande, o que vai acontecer? O shopping vai desaparecer? Não, o shopping físico vai estar lá. O que pode ter uma vacância das lojas, uma vacância maior. Então vamos dizer que esse fundo te dê uma renda mensal de 0,5%, fora a valorização. Ele pode desvalorizar ou valorizar. No momento, nós estamos numa fase de alta. As cotas estão valorizando. E quanto tempo uma pessoa poderia ficar num fundo desse, por exemplo? Ela fica o tempo que ela quiser. Ela pode ficar um dia, um mês, um ano, a vida toda. Tem muita gente que é dono aí de 10, 15, 20 fundos. Cada fundo, uns dão 0,5%, outros dão 0,4%, outros dão 0,7%. Ele pode escolher, quando eu falo um de shopping, um fundo de tijolo, ele pode ter um fundo de recebíveis imobiliários, ele pode ter um conjunto de hospitais, um conjunto de bancos. Vou dar um exemplo, o Banco do Brasil ele vendeu para um determinado fundo 20, 30, 40 agências, no Rio de Janeiro e São Paulo. Esse fundo foi criado com essas agências. O Banco do Brasil paga os aluguéis para o fundo e o fundo repassa para os seus cotistas. O Banco do Brasil, qual que foi a vantagem? Ele está pagando um aluguel de 0,5%, 0,6% ao ano, certo? E com esse dinheiro emprestando para nós, pessoas físicas, aí é 6, 7, 8, 10%, dependendo da modalidade do empréstimo que você fizer. Se hoje você chegasse num banco para fazer um investimento, quais seriam as aplicações que você fala, não, essa não? Essa parte de aplicação, né, em bancos, eu não poderia sugerir, porque eu não tenho aplicação em banco. O meu investimento é renda variável. Título de capitalização, não? Título de capitalização é uma forma, muita gente eu sei que tem, pensando em aposentadoria ou aposentadoria dos filhos. É uma forma. Eu não vejo com bons olhos, porque para uma aplicação desse tipo, você tem uma taxa de administração, é um recurso que vai ficar lá. A rentabilidade é muito inferior do que você tiver numa renda variável. Mas para quem é muito tradicional, não tem outras opções, Previdência privada. São segmentos, você vê que existe bastante aqui em Ouro Fino, você percebe que muita gente tem pelo perfil e pelo histórico dos que os bancos oferecem. Porque os bancos aqui, logicamente, vão oferecer produto que lhes interessa, os que dão um maior retorno para eles. Então, eles oferecem, tem quem goste do produto. Num banco, existe algum produto que seja um pouquinho mais ousado? E o cidadão, assim, fala, não, esse aqui eu acho que vai dar um pouquinho mais de rendimento hoje, que não seja a poupança e esses que a gente acabou de citar? Eu acredito que alguns bancos ofereçam fundo de ações, são geridos por eles mesmos. Eles compram ações de várias empresas, criam um fundo e vendem esse produto para os clientes, acredito que não clientes também. E eles vão dar uma rentabilização próximo de alguma coisa do Bovespa, dependendo da carteira de ações. Tem carteiras mais agressivas, ou seja, ações que a gente chama de small caps, né? São ações com menos liquidez, mas que dão um retorno maior. Depende do perfil do cliente. Já tiveram 2 corridas que a gente tem conhecimento, busca de ações da Petrobras, uma época que o governo incentivou ao cidadão ser um acionista da Petrobras, e da Vale. Essas 2 ações hoje elas
elas estão em alta? A renda variável, como o próprio nome diz, varia, né? Para cima e para baixo. Petrobras, né, na época de 2, 3 anos atrás, aí, no auge aí da crise, chegou a custar R$7. O pessoal fala, olha, tá mais barato que dúzia de banana. Era hora boa de comprar. Hora boa de comprar, mas ninguém queria, estava desacreditado, achava que ia quebrar, estava tendo problema com acionistas nos Estados Unidos executando, todo mundo ficou com medo. Bom, hoje está aí, se não me engano, R$26, R$27. Então quem comprou há 2, 3 anos atrás, hoje está rindo. A Vale do Rio Doce, vou dar o mesmo exemplo. Ela subiu, só que nós tivemos aquele problema com o Brumadinho. Então caiu aí 1, 2 dias de pregões, caiu aí 30%, 40%. Vai fechar, não vai dar conta, mas o negócio é muito grande. Maior produtora de minério de ferro. Hoje está 47 a ação? Eu acho que está 47, 45, então ela recuperou, ela chegou, acho que 38, se eu não me engano. Ou seja, hoje não é um dia bom para comprar. O mercado de ações, quando falar o dia, dar a dica é difícil. Hoje a ação especificamente da Vale do Rio Doce, ela está em baixa. Ela está num ciclo de baixa, graficamente falando. O ideal para comprar, na minha visão, eu não posso dar recomendação nem de compra nem de venda, mas ela tem campo para realizar mais um pouco, para depois você comprar realmente objetivando altas mais expressivas. Um dia eu estava vendo um gráfico de ações e de repente eu vi a Natura, aí eu fui no noticiário e ela tinha comprado a Avon. E é assim no mundo de negócios, porque ela tinha comprado uma outra empresa? Sim, acontece demais no mercado corporativo. No primeiro momento, ela até sobe. No segundo momento, a empresa tem que pagar. A partir do momento que ela tem que tirar capital para fazer os pagamentos, ela vai diminuir os dividendos. No segundo momento, o investidor fala, poxa, ela pagava tanto de dividendos, agora parou de pagar ou diminuiu demais, aí sai vendendo. É difícil. Na realidade, o investidor de longo prazo, ele tem que olhar os fundamentos da empresa, se ele gostar, investir, pode deixar lá e passar essa posição para os filhos. Na esperança aí no futuro de ter uma renda maior. Sim, uma empresa boa você pode comprar e deixar. Você comprar uma ação de Natura, Ambev, dona da Antártica, várias. A Eric está numa época boa também. Então, são empresas, Grendene, são empresas tradicionais pagadoras de dividendos, pouco endividadas. E aí você teria que olhar os fundamentos de cada empresa, não posso ficar fazendo recomendação, mas tem muita empresa boa que, independentemente da fase, do ciclo econômico, né, se nós estamos no ciclo crescente ou em crises, elas performam. Às vezes a bolsa está caindo, tem ações que estão subindo. Eu procuro empresas sólidas. Até faço alguns negócios, compra e venda, que a gente chama de day trade, comprar e vender no mesmo dia, ou swing trade, comprando e vendendo a médio prazo, mas eu gosto mesmo de comprar, chama buy and hold. Você compra e deixa. Você já cometeu alguma loucura? No mundo de ações? Eu sou bem tradicional. Você já não tem muito cabelo, mas já chegou algum dia que você arrancou o cabelo e falou, meu Deus do céu. Acontece demais. Você sabe que você não pode fazer um determinado procedimento e você, às vezes, você sai da tua forma de operar e faz errado. Você é penalizado depois disso aí. O mercado, ele não perdoa, ele é cruel. Já tive prejuízos, né? Não foram pequenos, mas com persistência. Mas também teve lucro. Sim. Se eu não tivesse tendo lucro, eu não continuaria no mercado há tanto tempo. Né? São lucros consistentes, porque você pode ganhar, perder. O importante é chegar no final do mês e você sobrar lá o teu dinheiro. Aí você recolhe a DARF lá para o governo. Os lucros na Bolsa de Valores são tributados de 15% a 20%. 15% se você compra e vende no mesmo dia, que a gente chama de day trade. Se você compra num dia e vende em outro, a tributação já é menor. Você falou aí, pega lá a DARF, mas como que a pessoa faz? Ela começou agora, lá comprou umas ações na internet, aí dali a pouco ela vendeu, o processo todo, ela procurou o gerente do banco desde que ela comprou, porque muita gente vai no impulso. Esse é um problema muito sério. O ideal é você contratar uma empresa, existem várias empresas que cobram pelo serviço 10, 20, 30 reais pelo serviço. Os teus dados, você autoriza a bolsa a passar os dados para essa empresa, que vai fazer os cálculos para você, e ela já te gera todas as planilhas que você precisa, tanto para você prestar contas para o leão no final do ano, como os DARFs. E você não tem aquela preocupação de fazer todos esses cálculos, que tem preço médio, tem que descontar as despesas, nas operações tem algumas antecipações de imposto de renda, tudo isso pode ser descontado. Para a pessoa física, leiga, eu mesmo tenho uma certa dificuldade. Então, eu acho o valor tão baixo por mês que eu prefiro terceirizar esse serviço e me concentrar mais nas minhas operações. E aqui em Ouro Fino encontra-se isso ou você geralmente procura nas capitais? Bom, aqui em Ouro Fino eu nunca procurei saber, né? Mas eu acredito que aqui em Ouro Fino não tenha nada disso. Desde que eu estou mexendo, eu já tenho essas empresas que já fazem serviço para mim em São Paulo, Curitiba. Atualmente eu estou com uma empresa que é de Curitiba.
Ô, Romeu, eu sei também que você é presidente do Montanhesa, agora primavera, verão. Já está agora no primavera, com esse tempo quente, aumenta o fluxo de sócios para a piscina. Bem animados aí, o bar lá funcionando. Então, Já teremos novidade pelo salão. O salão, nós estamos aí nos finalmente, eu acredito que no curto prazo aí nós já teremos aí toda a liberação do salão. Romeu, para finalizar, né? A gente falou aqui das letras, falamos dos números, o sobe e desce, o nervoso da ação, e muitas pessoas querem investir, né? Elas querem ter facilidade a tudo isso, mas tem que ter algumas recomendações. Eu queria que você desse essas recomendações às pessoas que nos ouvem. Eu tenho percebido no mercado de forma geral, que a gente participa de vários grupos, internet, grupos de investidores, e a gente percebe que é muita gente nova entrando no mercado. São pessoas que estão desempregados, receberam seguro-desemprego, venderam alguma coisa, estão com dinheiro e querem, né, viver de renda variável, porque a propaganda está muito agressiva. Como o fluxo está muito grande, as propagandas tentando captar esse pessoal está muito agressivo. É um mercado, que eu posso dizer que é um mercado de risco muito grande. Tem que começar devagar, tem que escolher uma boa corretora para entrar. Não entrar operando de cara, demorar pelo menos aí uns 3, 4 meses para conhecer o mercado, para poder se situar, porque é uma coisa muito arriscada, né? Não é para qualquer um, não. Mas eu acho que é uma coisa muito positiva, principalmente para quem quer comprar ações e deixar. Quanto mais tempo, melhor. Você pode viver, você pode montar uma carteira previdenciária. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa compra R$100 mil em ações. Às vezes você está um dinheiro alocado na poupança, ou algum outro tipo de aplicação, ou você vendeu um imóvel. Você compra lá, da mesma forma que eu falei, um fundo de imóveis. Vamos dizer que você vendeu um imóvel por R$100 mil. Se você comprar cotas desse fundo de imóveis no valor de R$100 mil, você vai ter uma renda lá de 100 mil, 0,5%. Você vai ter R$500 todo mês pingando. Mas às vezes pode não dar meio, pode dar 0,4, pode dar 0,7. Se você tiver 200 mil, é o dobro. Você tem R$1.000 por mês. Às vezes com R$1.000 você vive, dependendo do teu padrão de vida. Se você tiver 400 mil reais, você vai ter 2 mil por mês. Pode ser uma aposentadoria. Eu vejo isso com bons olhos, porque vai estar aquele patrimônio lá e na casa da tua falta vai para os teus herdeiros, que lá vai sempre existir. Não é igual alguns produtos bancários que a partir do momento que você morrer, aquilo lá acaba. É uma aposentadoria. Assim, o ouro também. O ouro hoje o pessoal está falando aí, se houver uma crise mundial, que o ouro seria uma boa aplicação. Na realidade, o ouro, ele na época de crise, é o ativo que tem a maior procura. Só que ele já subiu aí mais de 50% no último ano e meio. Então, ele tá muito alto, né, o valor. Então, se a crise não vier, esse valor vai ser devolvido. Essa alta vai ser devolvida e você vai estar comprando o topo no pior momento. Então, na realidade, deveria ter comprado, né, quando se ficou se questionando se ia ter a crise ou não. Que até então não sabemos, né, se essa crise aí vai ser disparada nos Estados Unidos, esse problema de China, né, China com os Estados Unidos, essa guerra comercial que está todo mundo torcendo para que não ocorra, porque nós estamos num momento muito positivo no Bovespa. Né, na Bolsa de Valores, nós temos tudo, se a Previdência passar do jeito que está caminhando, se nós não tivermos nada lá fora que atrapalhe o bom andamento da Bolsa, nós estamos... a Bolsa ela tem assim, um campo muito grande a longo prazo, porque ela está reprimida já faz uns 10 anos. Então ela tem tudo, o mercado externo está de olho, a Bolsa brasileira está muito barata, principalmente comparando com os outros países emergentes, como China, África do Sul, Índia. Os grandes fundos estão de olho na Bolsa brasileira. Agora, o governo tem que ajudar. E as pessoas têm que assistir noticiário. Eu sou uma pessoa que não opero por noticiário. Pra falar a verdade, eu nem assisto televisão. Muito difícil. Você fica sabendo das notícias pelas corretoras? De manhã eu acabo dando uma lidinha a partir de umas 7h30, 8 horas. Eu dou uma olhada nas notícias que circularam à noite, como é que fecharam as bolsas asiáticas, dá uma olhada no panorama, como é que estão as commodities de forma geral, se subiram, as commodities, principalmente as commodities metálicas, para ter um viés, mas eu evito de já entrar com esse viés ou de compra ou de venda, porque mercado, às vezes você acha que vai acontecer uma coisa, acontece o contrário, então já acompanhei demais o noticiário hoje, não acompanho mais não. A maioria das pessoas pensa dessa forma, eu vou ver uma notícia, amanhã eu entro comprando, vendendo um determinado ativo. O mercado, ele já sinaliza, vamos dizer
você deu o exemplo da compra da Avon. O mercado, antes da compra, a ação da Natura já começou a subir, ninguém sabia o porquê, mas ela já estava subindo. Algumas pessoas provavelmente já estavam sabendo. Então, a hora que você vai entrar, você já vai comprar com 5, 10% já de alta. Então, não adianta. Isso aí é comprar ações de boas empresas, com bons fundamentos e fique tranquilo. É assim que funciona. Rômulo Miranda, muito obrigado pela sua participação aqui no Espaço Livre da Rádio Difusora. Luciano, eu agradeço o convite e espero que tenha esclarecido um pouco aí as dúvidas, a curiosidade das pessoas e quem sabe no futuro aí, se tiver interesse, se o pessoal procurar saber mais um pouquinho, a gente retorna se vocês nos convidarem. Com certeza é um mundo aí de letrinhas que todo mundo quer saber um pouquinho, de repente aí para poder superar a poupança, a velha poupança, né, Rômulo, que hoje não dá o rendimento que dava antigamente. A poupança, a partir do momento, né, que mudaram as taxas, a coisa complicou, porque outra questão também, a taxa Selic, hoje ela está 5,4, nós estamos com juros e caminhando para juros de primeiro mundo, e eu acho que é um caminho sem volta. Então, esse é o grande problema, aquelas aplicações com 13, 12, 11% ao ano acabaram. O pessoal vai ter que acostumar agora com juros de 2, 3%. Para você ter uma ideia, na Alemanha hoje, os títulos lá de 30 anos, eles estão negativos. Ou seja, você aplica 100 mil reais, o governo se compromete, depois de 30 anos, não te devolver os 100 mil, ou com correção, vai te devolver 98 mil. Então, os juros, Japão, os juros de longo prazo, né, eles estão negativos. O governo te devolve, você aplica nos títulos de governo, ele te devolve menos do capital que você empregou. A solução seria qual? Aprender a investir em outras coisas. Eu acho que um bom caminho, né, renda variável, eu acho que é um caminho de futuro, como é nos outros países. Europa, né, pessoa física, grande maioria das pessoas físicas aplicam em bolsa, Estados Unidos. Na verdade, é a iniciativa privada que financia as empresas. Hoje aqui no Brasil não, a empresa precisa de dinheiro, o que ela vai fazer? Se ela não tiver listado em bolsa e não conseguir, né, crédito, ela tem que ir nos bancos. Nesses países, né, desenvolvidos, não. Quem faz o investimento é a pessoa física, é a poupança física. Aqui no Brasil, o governo sempre incentivou a poupança. Por quê? A poupança, os recursos financeiros da poupança são direcionados, eles são obrigatórios, a maior parte deles serem utilizados no sistema habitacional. Então, o sistema habitacional, esses financiamentos habitacionais, quem banca é dinheiro da poupança. Tanto é que quando você chegava no banco, eu quero aplicar na poupança, o gerente dava um jeito, não, tem um CDB aqui que está pagando não sei o quê, tanto do CDI, e não deixava você aplicar na poupança, porque o dinheiro aplicado na poupança, ele é obrigado, no banco é obrigado a direcionar o sistema habitacional. O CDB não, ele vai pegar lá o dinheiro de lá e vai transformar isso num cheque especial, né, num papagaio desse com juros mais caros, né, e banco vive disso. Olha que a conversa pode continuar, mas eu termino aqui a nossa conversa. Muito obrigada, boa tarde, Rômulo. Não, boa tarde a todos os ouvintes. Aí, Luciano, mais uma vez, obrigado pelo convite. E você continua com a nossa programação, agora com Rádio Serviço, e depois com o programa Vale Tudo, a apresentação de Paulo Henrique. A todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus permitir.